Isso afirma aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, 2 Coríntios 9, 6, estou lendo. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu vou ler mais um outro texto, mas eu queria que você prestasse um pouco atenção aqui no que eu vou falar. Quando nós falamos de dízimos, ofertas, como tudo no Evangelho, tudo deve fluir de dentro. A Bíblia diz que sobre tudo que deve guardar, a gente deve guardar o coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. A fé que funciona é a fé do coração. A boca fala aquilo que o coração está. Então, tudo aquilo que move a nossa vida, que move verdadeiramente, espiritualmente a nossa vida, vem do coração. Por que eu estou falando isso? Quando fala em questão de dízimo, de oferta, e aqui ele fala assim que cada um contribua segundo o proposto no coração. Por que isso é importante? Porque assim, há muitas, nós como um povo que temos que aprender muito sobre prosperidade, que temos uma visão de falta. Muitos de nós têm uma visão de falta. Eu vou dar isso, mas vai me faltar. E nós negociamos com esse sentimento durante, muito tempo. E por causa desse sentimento, que muitas vezes é aprendido pelos nossos pais, aprendido pelos nossa descendência, por algumas experiências naturais que nós temos, nós somos travados, totalmente travados nessa área financeira. É a área que mais as pessoas têm dificuldade ao se converterem para o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Ao conversar essa semana com uma irmã no meu trabalho, e ela está vendo algumas áreas na vida dela travada financeiramente. E ela tem um bom trabalho, só que o marido também é crente, servo do Senhor, ele tem dificuldade nessa área. Querido, não é pecado você ter dificuldade em qualquer área. O erro é você não tentar progredir, não tentar romper. Então, uma pessoa que tem dificuldade nessa área financeira, como ele lá, quando está tudo bem, ele é uma pessoa que geralmente, quando aperta, a primeira coisa é olhar para essa questão do dízimo da oferta. Não dá. Segunda característica de pessoa que tem dificuldade nessa área, ela tem dificuldade, ela tem muito mais facilidade em dar uma cesta básica do que dar o seu dízimo. E ela tem vários argumentos na cabeça dela. Para ajudar, porque justamente tem uma mentalidade de falta. E quando nós temos que ser fiel com o nosso dízimo, nossa oferta, nós, na realidade, damos a Deus. E na nossa cabeça, poxa, nós damos a Deus. Será que Deus precisa do meu dinheiro? Não. Deus é rico em todas as coisas. Mas nós damos a Deus por questão de, não por necessidade, mas por questão de honra. Dízimo, oferta, é honra. Honra a Deus com as primícias de toda a tua renda. Então, pessoas que têm dificuldade de romper nessa área, talvez eu estou falando aqui, e muitas têm muito dificuldade de dar. E isso não tem nada a ver com quanto você ganha. Eu sei disso.
Porque quanto mais a pessoa ganha, e dízimo é proporcional, não é verdade? Proporcional ou não é, gente? Quem estudou? Quanto mais você ganha, mais você tem para dar. Aí que trava mais. Aí que trava mais. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade nessa época, que ganhou o 13º. Ganhou o 13º, vai ganhar o 13º? Não, peraí. Então tem dificuldades nessa época. E quando eu estava conversando com essa pessoa, preste atenção que isso aqui é um ensinamento muito interessante para você. Pessoas que têm dificuldade nessa área de dar, muitas das vezes elas dão por necessidade. Elas sempre veem essas coisas por necessidade. Ah, mas eu vou dar para o pastor. O pastor não necessita. Na cabeça dela, o dinheiro está uma necessidade. Não é honra. E na realidade, dízimo e oferta tem que ser honra. Tem o seu lugar a questão de nós ajudarmos os pobres. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Mas questão de dízimo e oferta é questão de honra, é questão de semeadura. Então, o grande problema dessas pessoas, eu quero pegar no versículo 7, é que elas até dão, porque elas estão se esforçando a crer, só que ainda o coração não foi tomado com aquilo. O coração precisa ser tomado de uma coisa chamada alegria ao dar. Então, essa pessoa que eu estava conversando, ela estava com altos e baixos nessa área. Não é que ela não tenha trabalho, marido dessa... Ela trabalha, ganha bem, mas às vezes bloqueia o negócio, dá problema, dá situação, e prosperidade é muito mais do que só ter dinheiro. É ter uma vida equilibrada em todas as áreas. Então, aí o Espírito Santo falava, eu falei para essa menina, eu falei assim, ajude o seu marido. Trabalha com ele em resgatar a alegria em dar. O problema é o coração. Ele está até dando, mas ele está dando na força do braço, ele está dando, mas dentro dele tá, ele precisa trabalhar a alegria de dar. Está aí uma coisa que que nós precisamos trabalhar, a alegria de cooperar. Porque quando nós damos, nós honramos a Deus. Eu estava ali no meu banco, quando estava louvando a Deus, eu estava dando meu dízimo. Graças a Deus, esse mês vem um dízimo maior por causa do 13º. Uau! Mas nós temos alegria em dar. Então, queridos, trabalhe uma coisa que se você quer romper nessa área financeira, primeiro, você vai ter que se esforçar para ser fiel. É o ponto. Segundo, você tem que trabalhar no teu coração que você não está barganhando com Deus. Você não está dando porque a igreja precisa, por necessidade, para dar para os pobres, essas coisas todas. Você está dando em honra a Deus. Você está dando para você se livrar de uma coisa chamada avareza. E você está dando para trabalhar o seu coração, a ter alegria nisso. Quando nós falamos isso, se você for lá em 2 Coríntios capítulo 8, você vai ver aqui, ó, no versículo 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio, essas igrejas, no meio de muita prova de tribulação, e aqui o contexto era prova de tribulação financeira, tá, gente? Manifestaram abundância de quê? E a profunda pobreza ou necessidade que ele estava passando naquele momento superabundou em grande riqueza da sua. A generosidade é fruto de uma grande alegria que não é humana, que é espiritual, que é fruto da palavra, que se você não trabalhar isso, querido, você sempre vai se esbarrar nessa área. Você nunca vai romper nessa área. Você tem que ter alegria em dar. E a segunda coisa, lá em Romanos, eu falava com essa pessoa justamente isso. Se não trabalhar a alegria dele, ele dá do coração, ele vai continuar dando porque mandam ele dar, porque ele tem algum cargo na igreja,
Porque, o que as pessoas vão pensar se eu não der? Entendeu? Mas não é esse o motivo. O motivo é a honra, que nós honramos a Deus, que nós vencemos a avareza. Amém? Romanos capítulo 12. Paulo vai falando a partir do verso 3 do dom que nós recebemos. Aí no verso 8 ele fala assim: ou o que exorta, cada um tinha um dom aqui, faça-o com dedicação, como a gente tem que fazer as coisas em Deus. Aí o segundo, o que contribui com o quê? Com liberalidade. E aqui eu quero trabalhar isso também com você. É a segunda coisa. A primeira, como lá no texto, nós vemos alegria. E a segunda coisa, para que a gente rompa nessa área, é liberalidade. Que contribui, isso tem que ter, nós temos que ter essa liberalidade. O que é liberalidade? No grego, aqui, ela significa simplicidade, singeleza. Se é para dar, quando estava lendo isso, veio muito forte no meu coração. Se é para dar dízimo, então, eu não fico debatendo comigo mesmo. Eu não fico negociando comigo mesmo. Eu simplesmente, no caso, quando dou, pego, dou, entendeu? Contribui, isso é liberalidade. Que contribui, ele tem que contribuir com liberalidade. Então é singeleza, simplicidade, sinceridade, honestidade comigo mesmo, na minha mente, honestidade mental, virtude de alguém livre de pretensão e hipocrisia. Ou seja, não estou negociando, não barganhando, não egoísta, sinceridade de coração, que se manifesta pela generosidade. Então essas duas coisas, alegria, a minha oferta tem que ser do coração, com alegria e com liberalidade. Trabalha isso. Esse mês de dezembro, trabalha a alegria em dar. Esse mês de dezembro, muitas das vezes, nós damos presente para as pessoas, nós damos... Você dê um abraço, mas trabalha essa alegria, trabalhe o seu coração e trabalhe algo em você em liberalidade. Ah, pastor, mas esse mês de dezembro eu queria comprar, eu juntei para comprar. Queridos, às vezes nós compramos algo, aí comprei uma televisão nova. Você usou 50 minutos, já acabou. Aquela alegria da coisa nova, às vezes dura, né? Poucas coisas. Aquela satisfação de comprar algo novo. Esse tempo que o Senhor lhe quer trabalhar no nosso coração. Não é que você não tenha que comprar, eu não tenho que comprar, mas às vezes nós compramos tantas coisas. É tanto sapato para um par de pé. Não é que vocês não tenham que ter, mas às vezes é em excesso, é vício, é viciante, é tanta camisa para um corpo só, uma calça. Ah, pastor, eu quero ter... Isso não é expressão de riqueza. Expressão de riqueza é quando o teu coração é voluntário a dar, se desfazer. Essa semana, se você puder, vai lá no seu armário e vê aquela camisa que, olha, se você não usa 2, 3 meses, você não vai usar mais, cara. Passou 2 meses, 3 meses, é verdade ou não é? Passou 2, 3 meses, você não vai usar mais. Ah, mas essa custou caro. Trabalhe a liberalidade, trabalhe, sabe, no teu coração, a doação, trabalhe, porque, querido, quando nós damos liberalidade com o nosso coração, com amor, é tão gratificante para nós. Quando nós damos a nossa oferta, o nosso dízimo aqui, estamos vendo, é tão gratificante para nós, amém? Então trabalhe isso no seu coração. Inclusive, nós já temos nosso grupo ali, uma relação que o André botou de alimentos. Então você dá uma olhadinha até domingo. Vamos tentar dar o máximo possível até domingo, mais tardar quarta, para a gente não ficar arrastando esse negócio. Tem coisas que, se eu peço 1, 2, 3, 4 vezes, o negócio está difícil.